O aroma a lixívia e desinfetante já não era apenas um cheiro no ar. Era o meu novo ar, o meu uniforme invisível, a minha prisão. Mitchell, a voz da dona Isabel era um chicote sempre. Uma palavra no corredor, por favor. Senti um frio na espinha, uma sensação familiar que se tornara a minha sombra nos últimos meses. Ela tinha me apanhado. Era isso. Apodreceu-me o estômago. Eu tinha acabado de falar com o Dr. Miguel. O Dr. Miguel. O mais novo da equipa do Sr. Arthur Rodrigues, o magnata da tecnologia ali, na suíte VIP do Hospital da Luz, em Lisboa. Tinha sido impensável. Eu, Ana Santos, uma simples funcionária da limpeza, a sugerir a um especialista de renome que os seus testes estavam incompletos. A ousadia, o risco. Mas eu tinha visto, ou melhor, a Sofia tinha visto, e a minha intuição, forjada em anos de química na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, gritava-me que havia algo muito errado. Não pude deixar de ouvir Dona Isabel, os seus lábios finos, quase roxos, os óculos de aro de metal a brilhar friamente. A sua voz estava perigosamente baixa. Estava a discutir a condição médica de um paciente com um médico, a oferecer opiniões sobre o diagnóstico. As minhas mãos suavam. Eu estava a ultrapassar os seus limites da maneira mais flagrante possível. Ela cortou-me, as suas palavras como lâminas afiadas. Foi contratada para limpar quartos, não para diagnosticar pacientes. É exatamente este tipo de comportamento que me tem preocupado. Envolvimento inadequado com pacientes, abandono das suas tarefas atribuídas e agora a minar a autoridade da equipa médica. A cabeça começou-me a girar. Minar a autoridade? Eu? Tentei manter a voz firme, mesmo que o meu coração batesse como um tambor no peito. Não estava a minar ninguém. O Dr. Miguel pediu a minha opinião. Depois de a ter oferecido, sim, ela ripostou. Isto é um aviso por escrito, Mitchell. Mais um incidente desta natureza, e não terei outra escolha senão recomendar a sua rescisão de contrato. Estendeu-me um formulário da sua prancheta. Assine aqui para acusar. Senti um tremor na mão enquanto assinava, as letras parecendo desorganizadas e infantis no papel. Um aviso oficial. Iria para o meu processo, uma mancha que podia afetar futuras oportunidades. Este era o meu emprego, a minha salvação. Aquele bônus do turno da noite era o que pagava a renda do nosso pequeno apartamento em Santos, o que mantinha as luzes acesas e comida no frigorífico, o que permitia a Sofia sonhar. Preciso deste emprego, dona Isabel, disse em voz baixa, quase inaudível. E a sua filha deve ser a sua motivação para desempenhar as suas funções corretamente. Nada mais. Ela completou, fria como gelo. Considere-se em liberdade condicional, Mitchell. Estarei a observá-la de perto. Enquanto Dona Isabel se afastava, o som dos seus saltos ecoando no corredor estéril, encostei-me à parede, a lutar contra as lágrimas. O aviso? Talvez fosse a menor das minhas preocupações. Se o Tiago Castro, o tal amigo do Sr. Arthur, aquele que a Sofia tinha visto, descobrisse que eu o estava a investigar, o que faria ele? Um homem capaz de envenenar lentamente um antigo amigo não hesitaria em destruir a carreira de uma senhora da limpeza. Eu tinha certeza disso. Às vezes penso que todo este cenário era tão bizarro. Uma senhora da limpeza, eu, a tentar desvendar um mistério que 20 médicos não conseguiam. Na minha cabeça, era como os filmes que via com a Sofia, mas a realidade é sempre mais pesada. Não há banda sonora dramática, não há cortes rápidos. Só o cheiro a desinfetante e o receio constante. Quem é que iria lhe acreditar em mim? Ninguém. Absolutamente ninguém. E essa era a parte mais assustadora. Porque se eu estivesse errada, ou se ninguém me levasse a sério, a vida do Sr. Arthur dependia de uma decisão minha, e a minha, e a da Sofia também. Era um nó na garganta, que ainda hoje sinto só de pensar.
Mas havia o homem na cama, definhando lentamente, e havia a Sofia, com a sua curiosidade científica. E eu sabia que tinha que tentar, mesmo que o mundo todo dissesse que eu estava louca. Enfim, voltemos ao desespero daquele corredor. Como é que eu tinha chegado ali? Anos antes, tinha sido Ana Santos, uma estudante de química promissora, com uma bolsa integral na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Faltavam-me apenas 3 semestres para me licenciar. O meu futuro a brilhar com a promessa de descobertas, de contribuir para algo significativo. Mas a vida tem uma forma cruel de reescrever os nossos planos. Um acidente inesperado levou os meus pais, deixando-me responsável pelos meus 3 irmãos mais novos. A educação deixou de ser um luxo que eu pudesse pagar. Deixei tudo para trás. Agora, era a noite que me envolvia, as longas horas no Hospital da Luz, limpando corredores e quartos. Os meus rendimentos mal davam para o pequeno apartamento que partilhava com a Sofia, a minha filha de 7 anos. O bônus noturno, por vezes, era a diferença entre arranjar um pouco de folga no orçamento ou viver no limite. Significava também que de vez em quando a babysitter falhava, e isso acontecia mais vezes do que gostaria, a Sofia tinha de vir comigo. Fica na carrinha e em silêncio. Eu sussurrava à Sofia, que se sentava encolhida atrás de garrafas de produtos de limpeza, o seu caderninho surrado apertado nas mãozinhas. Só por hoje, sim. A senhora custódia ficou doente e não conseguia arranjar mais ninguém. A Sofia assentia solenemente, os seus olhos castanhos sérios, tão parecidos com os meus, espreitando por cima da borda da carrinha. Ao contrário de outras crianças, que se mexeriam ou reclamariam, a Sofia desenvolvera uma paciência notável para estas aventuras noturnas. Aprendera a tornar-se quase invisível, observando tudo com a mesma curiosidade científica que eu lhe tinha incutido desde muito cedo. O nosso pequeno apartamento podia não ter luxos, mas transbordava de projetos científicos improvisados. Onde outras mães ensinariam a cozinhar, eu ensinava reações químicas, vulcões de vinagre, indicadores caseiros que mudavam de cor, experiências de cultivo de cristais em fios de cozinha. A ciência era a nossa linguagem de amor, a nossa conexão especial. Eu trabalhava metodicamente, limpando o corredor, mantendo um olho na minha filha enquanto me aproximava do posto de enfermagem. A Catarina, a enfermeira-chefe da noite, levantou o olhar. A suíte VIP precisa de uma limpeza rápida. Parece que o grande tipo da tecnologia teve umas visitas que deixaram migalhas por todo o lado. Gente rica, juro-te. Assenti. Trato já disso. A segurança faz a ronda daqui a 10 minutos, a Catarina acrescentou sem malícia. Mantenha a tua sombra escondida. Sim, eu não vi nada, mas o Fernando está de serviço esta noite e ele é muito rigoroso. As minhas bochechas coraram. Eu pensava que éramos discretas. Obrigada, Catarina. Agradeço. Todas fazemos o que temos de fazer, respondeu a enfermeira com um olhar cúmplice. Só tem cuidado. Empurrei a minha carrinha em direção à suíte VIP, esperando que o médico assistente saísse antes de entrar. Lá dentro, o quarto parecia menos um espaço hospitalar e mais um hotel de luxo, mobiliário personalizado, iluminação ambiente e equipamento médico de ponta perfeitamente integrado na decoração. Arthur Rodrigues dormia, a sua respiração superficial. Os monitores piscavam e zumbiam. Por um momento, senti o vasto abismo entre as nossas vidas. A dele, construída sobre um brilho recompensado e reconhecido. A minha, com o mesmo potencial, talvez, mas descarrilada pelas circunstâncias. Rapidamente afastei o pensamento e comecei a limpar eficientemente as superfícies, a esvaziar os pequenos caixotes do lixo. A Sofia permaneceu escondida, mas alerta, observando através de uma pequena fresta nos suprimentos.
A mãe tinha lhe ensinado que a observação era o fundamento de toda a ciência. Enquanto eu trabalhava, a Sofia notou um frasco de creme na mesa de cabeceira, de aspecto caro, com um subtil logotipo em relevo. Ao lado, jazia um cartão escrito à mão. Para o desconforto, usa à vontade, velho amigo. Tiago. O telefone do quarto tocou de repente, assustando-nos a ambas. Eu gelei no meio do movimento, mas o som não acordou o Arthur. Após 3 toques, silenciou-se. Tudo pronto aqui, sussurrei, fazendo um gesto a Sofia para permanecer escondida enquanto empurrava a carrinha de volta para o corredor. Quando nos dirigíamos para o armário de arrumos, a dona Isabel, a supervisora da noite, virou a esquina. Uma mulher magra, com os lábios permanentemente franzidos e óculos de aro de metal. Ela carregava sua prancheta como uma arma. Mitchell, disse ela bruscamente, olhando para a carrinha com desconfiança. Esteve na suíte VIP por bastante tempo. Só a ser meticulosa, dona Isabel, respondi calmamente. O doutor Antunes mencionou a importância de uma desinfecção extra para o senhor Rodrigues. Dona Isabel fez uma anotação na sua prancheta. Está aqui atribuída há 3 meses, correto? Sim, senhora. Houve relatos de que tira pausas prolongadas ou desaparece da sua sessão atribuída. A minha garganta apertou. Garanto que cumpro todas as minhas funções dentro do horário. Pois certifique-se de que o faz. Este hospital mantém protocolos rigorosos, especialmente em torno de pacientes de alto perfil. Lembre-se, está aqui para limpar, não para se envolver em assuntos de pacientes. Enquanto Dona Isabel se afastava, a pequena mão da Sofia encontrou a minha, apertando-a de forma reconfortante. Expirei lentamente, sentindo o peso da precariedade a apertar-me. Uma queixa, um erro, podia custar-me este emprego. O bônus noturno que mantinha a eletricidade ligada e comida no nosso frigorífico. No armário de arrumos, a Sofia finalmente saiu da carrinha, esticando as pernas. O homem no quarto grande parece muito doente, mamã, sussurrou. Sim, ele está, respondi suavemente. Os médicos estão a tentar ajudá-lo. Havia um cheiro esquisito ali, disse a Sofia, franzindo o nariz. Parecido com as moedas que usas nas nossas experiências de cores. Parei a registrar o comentário da minha filha. A Sofia sempre tivera um olfato notável, notando mudanças súbitas que até eu, por vezes, perdia. Era parte do que tornava as nossas experiências caseiras tão bem-sucedidas. Metálico? Perguntei, a minha mente científica subitamente alerta. A Sofia assentiu. Daquele frasco na mesa dele, o elegante, com a tampa que faz redemoinhos. Franzirei ligeiramente a testa, arquivando a observação. Provavelmente não era nada. Cremes de pele caros, por vezes, continham vestígios de minerais ou metais para fins terapêuticos. Ainda assim, algo na descrição da Sofia incomodava-me. Pronta para voltar a esconder-te? Disse. Temos mais 3 horas até o amanhecer. Ajudei a Sofia a voltar para o seu lugar na carrinha. Posso escrever no meu caderno? Perguntou a Sofia, já a tirar um lápis. Como a mãe, ela desenvolvera o hábito de registrar observações, no seu caso, com uma combinação de caligrafia cuidada de 7 anos e desenhos detalhados. Claro, cientista. Sorri, beijando o topo da sua cabeça. Só fica escondida. Às vezes, quando limpava as longas e vazias alas do Hospital da Luz durante o turno da noite, uma memória aflorava. Não era uma memória de estudo ou de trabalho, mas das mãos do meu pai, sempre tão calosas, mas gentis, a ensinarem-me a distinguir o cheiro da chuva que se aproximava ou o aroma particular das laranjeiras em flor no nosso quintal em Alentejo. Ele dizia que o mundo falava em cheiros, se soubéssemos ouvir. Na altura, eu ria-me. Agora, com a sensibilidade olfativa da Sofia, a quem a mãe, a quem eu, nunca tive a chance de transmitir a sabedoria dos livros de química.
Via a profundidade dessa lição. Pensava em como os seus sonhos eram os meus, mas os meus tinham sido feitos de outros reagentes, outras equações, e eu queria que ela tivesse todos os mundos que eu nunca pude ter, que o seu brilho, ao contrário do meu, não fosse apagado pela necessidade. 2 noites depois, encontrei-me a limpar o mesmo corredor, desta vez legitimamente sozinha. A Sofia estava em casa, segura com a dona Fátima, a nossa vizinha do andar de baixo. A ala VIP tinha estado inusitadamente movimentada, com médicos a entrarem e saírem a todas as horas, os seus rostos cada vez mais preocupados. Através de fragmentos de conversas que ouvia, percebi que o Arthur Rodrigues estava a ter novos sintomas. Queda de cabelo, dormência nas extremidades e fraqueza muscular progressiva. Os exames dele estão uma confusão, ouviu o Dr. Miguel, o mais novo da equipa, dizer a um colega. E não há nada na história dele que o explique. Nenhuma exposição a químicos industriais, nenhuma viagem incomum, nada. Eu trabalhava metodicamente, mantendo a cabeça baixa como me tinha habituado a fazer. Os invisíveis raramente eram questionados. Os silenciosos raramente eram incomodados. Era uma estratégia de sobrevivência que eu aperfeiçoara ao longo de anos de trabalho em serviços. Ser eficiente, ser discreta, ser esquecida. Quando o corredor ficou momentaneamente livre, esgueirei-me para a sala de suprimentos, onde os produtos de limpeza eram armazenados. Fazer inventário era parte do meu trabalho, mas naquele dia demorei-me mais, examinando as garrafas de desinfetantes industriais. Algumas continham avisos sobre metais pesados e compostos tóxicos. A minha mente voltou-se para a observação da Sofia sobre o cheiro metálico. Algo me incomodava desde aquela noite. A porta abriu-se abruptamente e quase deixei cair a garrafa que segurava. A fazer uma pausa, Mitchell. Dona Isabel estava à porta, a prancheta pronta. Só a reabastecer a minha carranha, respondi, colocando a solução de limpeza de volta na prateleira. Certifique-se de que se apressa. O Sr. Rodrigues tem uma visita e o quarto dele precisará de atenção depois. O tom da Dona Isabel deixou claro que não era um pedido. Assenti e rapidamente reuni os meus suprimentos, sentindo os olhos de Dona Isabel nas minhas costas. A supervisora tinha estado cada vez mais atenta ultimamente, fazendo anotações e aparecendo inesperadamente nas esquinas. Eu não podia dar-lhe qualquer motivo para queixa. Quando empurrei a minha carrinha de volta para o corredor, vi um homem alto e distinto sair da suíte do Arthur. Tiago Castro. Reconheci-o de segmentos de notícias de tecnologia. Outrora o mais feroz concorrente de Arthur Rodrigues, agora, alegadamente, um aliado próximo, após uma reconciliação de alto perfil que fizera manchetes de negócios no ano anterior. O Tiago assentiu educadamente ao passar por mim, o seu sorriso carismático, mas os seus olhos nunca se encontrando totalmente com os meus. No seu rasto, captei um leve rasto de um perfume caro misturado com outra coisa, um subtil travo metálico que me lembrou instantaneamente a descrição da Sofia. Dentro do quarto do Arthur, o magnata da tecnologia parecia dormir inquieto. Notei um novo frasco de creme na mesa de cabeceira, da mesma marca de antes, mas recém-aberto. Ao lado, jazia um elegante cartão com a mesma caligrafia. Mais um lote, mais forte desta vez. Para a dor, Tiago. Enquanto eu limpava cuidadosamente as superfícies, reparei nas mãos do Arthur. As unhas tinham um tom amarelado, e a pele em volta das gengivas parecia invulgarmente pálida quando ele respirava com os lábios ligeiramente entreabertos. Estes sintomas, juntamente com o que eu tinha ouvido no corredor, ativaram uma conexão na minha mente. Uma memória distante de uma palestra de toxicologia a que eu assistira anos antes na universidade. Envenenamento por metais pesados. O professor tinha mostrado slides de pacientes com apresentações semelhantes, gengivas pálidas, unhas descoloridas, sintomas neurológicos, queda de cabelo.
Tinha sido uma palestra fascinante, da qual eu tirara notas detalhadas. O meu coração acelerou. Era absurdo sequer considerar. Eu era uma senhora da limpeza, não uma médica. Aqueles especialistas de classe mundial, com certeza, teriam feito testes para metais pesados se isso fosse uma suspeita razoável. E, no entanto, muitos metais pesados não apareciam nos painéis de toxicologia padrão. Alguns exigiam testes específicos que poderiam não estar incluídos em rastreios de rotina. O frasco de creme chamou novamente a minha atenção. Com um rápido olhar para a porta, inclinei-me cheirando cautelosamente. Lá estava, subtil mas distinto, o odor metálico que a Sofia notara. Agindo por instinto, tirei um lenço limpo do bolso e cuidadosamente esfreguei a borda do frasco, onde uma pequena quantidade de creme tinha ficado. Dobrei o lenço e guardei-o no bolso do meu uniforme. Nesse exato momento, os monitores em volta do Arthur começaram a apitar mais rapidamente. A sua respiração tornou-se mais trabalhosa. Rapidamente carreguei no botão de chamada e recuei quando uma equipa médica entrou apressadamente. Da porta, observei-os a trabalhar, a minha mente a acelerar. Lá fora, no corredor, vi o Tiago Caldwell parado junto ao posto de enfermagem, supostamente à espera de notícias. A sua expressão era preocupada, mas algo na sua postura parecia estranhamente satisfeito. Com licença, senhor. O guarda de segurança aproximou-se dele. É da família? Quase isso, respondeu o Tiago suavemente. Sou o Tiago Castro, o amigo mais antigo do Arthur. Conhecemo-nos desde a Universidade do Porto. O guarda assentiu respeitosamente. A condição do senhor Rodrigues mudou. Os médicos estão a pedir a todos os visitantes para desocuparem o andar até novo aviso. Claro, concordou o Tiago, entregando um cartão de visita ao guarda. Por favor, peça ao Dr. Antunes que me ligue com quaisquer atualizações. O Arthur e eu já passamos por muita coisa juntos para que eu seja mantido no escuro. Ao virar-se para sair, o seu olhar cruzou brevemente o meu. Algo na sua expressão mudou, um cálculo momentâneo rapidamente mascarado por um aceno educado. Desviei o olhar instantaneamente, ocupando-me com a minha carrinha, mas a minha pele arrepiou-se de mal-estar. Naquela noite voltei para casa para encontrar a Sofia ainda acordada, sentada na nossa pequena mesa da cozinha com equipamento de laboratório caseiro. Copos transparentes, cheios de líquidos de cores diferentes, tiras de filtros de café dispostas para experiências de separação e o seu caderninho sempre presente aberto numa página de observações cuidadosas. Mamã, fiz um novo indicador de cor, anunciou a Sofia orgulhosamente segurando uma tira de papel roxa. Fica azul com sabão e vermelho com sumo de limão. Sorri pousando a minha mala e beijando o topo da cabeça da minha filha. Isso é incrível, cientista. Andaste ocupada. A dona Fátima ajudou-me a cortar os papéis. Ela disse que um dia vou ser médica. Os olhos da Sofia brilhavam de orgulho. Talvez sim, respondi, pensando no lenço no meu bolso e nas perguntas que fervilhavam na minha mente. Depois de deitar a Sofia, sentei-me à mesa da cozinha, tirando cuidadosamente a amostra de tecido. Eu tinha químicos domésticos simples, nada como um verdadeiro laboratório. Mas anos a criar experiências educativas para a Sofia tinham me dado uma surpreendente variedade de testes que eu podia realizar em casa, usando vinagre, bicarbonato de sódio e os mesmos indicadores com que a Sofia andava a brincar. Realizei um teste rudimentar. O resultado não foi definitivo, mas a mudança de cor sugeriu a presença de algo que não deveria estar num creme cosmético. Precisava de mais informações, mais ferramentas. Na manhã seguinte, depois de deixar a Sofia na escola, visitei a Biblioteca Municipal de Lisboa. Na secção de ciências, tirei referências de toxicologia e guias médicos, procurando informações sobre metais pesados e os seus sintomas. Os paralelos com a condição do Arthur eram cada vez mais difíceis de ignorar.
Naquela noite, preparei o jantar enquanto a Sofia se sentava à mesa a desenhar no seu caderno. No que estás a trabalhar, querida? Perguntei, mexendo o molho da massa. Estou a desenhar o homem doente e a visita, respondeu a Sofia, o seu lápis de cera a mover-se cuidadosamente pela página. Vês, este é o homem na cama, e estes são todos os médicos. E este é o homem que traz o frasco com cheiro a moeda. Movimente-me para trás da minha filha, olhando para o desenho. A Sofia tinha capturado a cena com surpreendente precisão. O Arthur na sua cama de hospital, rodeado de monitores e uma figura alta parada por perto, com o que parecia ser um frasco na mão. Quando viste a visita, meu amor, tu não estavas comigo ontem à noite. Na outra vez, disse a Sofia, continuando a pintar, quando estava escondida na carrinha. Ele entrou enquanto estavas a limpar a casa de banho. Pôs algo no frasco e misturou com um pauzinho. Depois viu-me a observar e sorriu, mas não foi um sorriso simpático. Levantou o olhar para mim com olhos sérios. Foi um sorriso de mentira, como quando o João na escola diz que vai partilhar, mas na verdade não partilha. Um calafrio percorreu-me. Ele viu-te? A Sofia lá sentiu. Só os meus olhos, acho. Estava mesmo bem escondida, como me ensinaste. Sussurrou algo também. O que sussurrou? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele disse que o cérebro do homem doente já estava a partir antes de ele ficar doente e que ele não ia sobreviver à fusão, mesmo que estivesse saudável. A Sofia franziu a testa, tentando recordar as palavras exatas. O que é uma fusão, mamã? Fusão? Corrigi automaticamente. A minha mente a acelerar. É uma coisa de negócios. Olhei para o desenho da Sofia, as implicações a assentarem como um peso no meu estômago. Aquela noite não consegui dormir. Se as minhas suspeitas estivessem corretas, se o Arthur estava mesmo a ser envenenado através do creme que o Tiago lhe trazia, o que deveria eu fazer? Quem acreditaria numa senhora da limpeza em detrimento de um bilionário da tecnologia? O risco para o meu emprego, a minha reputação, a minha capacidade de sustentar a Sofia era enorme. E, no entanto, um homem estava a sofrer, possivelmente a morrer, e aquele conhecimento assentava como uma pedra no meu peito, pesada de responsabilidade. O que fariam vocês no meu lugar? Arriscavam tudo? Na noite seguinte, cheguei ao hospital com um novo sentido de propósito e um pequeno saco de plástico no bolso do meu uniforme. Lá dentro estavam materiais básicos para um teste mais definitivo. Filtros de café, cotonetes, uma pequena garrafa de solução de vinagre e um indicador caseiro criado a partir de sumo de couve roxa que a Sofia me ajudara a preparar. Nada de suspeito para um olhar destreinado. Apenas uma mãe a trazer restos de jantar ou um projeto científico de criança. Está cedo, Mitchell, comentou Dona Isabel enquanto eu registrava a minha entrada, olhando-me com a sua habitual desconfiança. O autocarro chegou mais cedo, respondi calmamente. Pensei que me adiantaria nos protocolos de limpeza especiais para o quarto do Sr. Rodrigues. Dona Isabel levantou uma sobrancelha. De facto, bem, deve saber que houve uma alteração. Todo o andar está sob segurança reforçada esta noite. O Sr. Rodrigues teve outro episódio grave esta manhã. O Dr. Antunes solicitou o mínimo de pessoal. Percebo, disse reprimindo a minha preocupação. Terei especial cuidado para não perturbar nada. Pois certifique-se disso. E Mitchell, acrescentou Dona Isabel, a sua voz subitamente menos hostil. As suas pausas têm sido mais longas ultimamente. Lembre-se, este hospital funciona com precisão. Cada pessoa desempenhando a sua função atribuída. Nada mais, nada menos. O aviso era claro. Assenti e dirigi-me ao balneário dos funcionários. A minha mente a trabalhar rapidamente. Se a segurança fosse apertada, a minha janela para investigar seria mais estreita. Precisava de ser estratégica. O andar VIP estava invulgarmente silencioso quando cheguei com a minha carrinha de limpeza. Fora da suíte do Arthur,
Um guarda de segurança estava sentado a verificar identidades numa lista. Reconheci-o. Fernando, um homem de meia-idade que geralmente trabalhava na entrada das urgências. Boa noite, Fernando, disse casualmente. A dona Isabel disse que ainda estou autorizada para a limpeza noturna. O Fernando assentiu, mal olhando para o meu crachá. Pode ir, Ana. Só seja rápida. Os médicos devem voltar para as rondas daqui a 30 minutos. Lá dentro, a condição do Arthur tinha deteriorado visivelmente desde o meu último turno. A sua respiração era superficial, a sua pele cerosa e vários outros monitores tinham sido adicionados ao conjunto em volta dele. O frasco de creme permanecia na mesa de cabeceira, agora meio vazio. Movimente-me silenciosamente pelo quarto, limpando como esperado, enquanto procurava uma oportunidade. Quando o Arthur se mexeu ligeiramente, murmurando no seu sono, gelei. Os seus olhos piscaram abertos, desfocados e confusos. Beatriz? Sussurrou claramente desorientado. És tu? Hesitei, depois aproximei-me. Sou a Ana, senhor Rodrigues. Estou apenas a limpar o seu quarto. Ele piscou lentamente, o seu olhar ligeiramente mais nítido. Água, por favor. Com cuidado, verti água de uma jarra para um copo e ajudei-o a dar um pequeno gole. Enquanto se recostava nas almofadas, os seus olhos fixaram-se no meu rosto com surpreendente lucidez. Está cá todas as noites, disse suavemente. Sempre a observar, a notar coisas. O meu pulso acelerou. É o meu trabalho, senhor. Um sorriso fraco tocou os seus lábios. Não, mais do que isso. Olhar científico, analítico. As suas palavras estavam ligeiramente arrastadas, mas a sua percepção surpreendeu-me. Lembra-me alguém brilhante. Não sabia como responder, mas o Arthur continuou, a sua voz a desvanecer-se. O Tiago pensa que já não estou suficientemente lúcido para a fusão. Diz que a Quantum precisa de mentes mais jovens agora. Os seus olhos fecharam-se novamente. Cansaço. Está por todo lado agora. Em poucos momentos, tinha voltado a adormecer. Fiquei imóvel, a processar as suas palavras. Alinhavam-se demasiado perfeitamente com o que a Sofia tinha ouvido. Com um rápido olhar para a porta, aproveitei a oportunidade. Cautelosamente, recolhi uma nova amostra do creme usando uma bola de algodão limpa. Depois selei-a num dos pequenos sacos de plástico que eu trouxera. Trabalhei rapidamente, verificando a hora. 20 minutos antes de os médicos regressarem. Na casa de banho privada adjacente, tranquei a porta e preparei a minha experiência improvisada. Usando os materiais do meu bolso, preparei várias tiras de teste e apliquei pequenas quantidades da amostra de creme em cada uma. À medida que as reações químicas ocorriam, as soluções indicadoras mudavam de cor, algumas ficando com um verde azulado distinto que, ao meu olho treinado, sugeria fortemente a presença de certos metais pesados. Não era uma prova definitiva, mas fortaleceu as minhas suspeitas o suficiente para que uma fria certeza se instalasse no meu estômago. O creme quase certamente continha níveis tóxicos de um metal pesado, possivelmente talho ou uma substância semelhante que era difícil de detectar em testes padrão, mas que podia causar exatamente os sintomas que o Arthur Rodrigues estava a exibir. Documentei cuidadosamente as minhas descobertas num pequeno caderno semelhante ao da Sofia, mas com observações mais precisas. Fotografei os resultados dos testes com o meu telemóvel antigo e depois limpei metodicamente todas as provas da minha experiência. Quando saí da casa de banho, a porta da suíte abriu-se. O meu coração saltou para a garganta, mas era apenas o Dr. Miguel, o membro mais jovem da equipa médica do Arthur, nos seus 30 e poucos anos, com olhos gentis por trás de óculos estilosos. Ele era um dos poucos membros do pessoal que sempre reconhecia a equipa de limpeza com genuína cortesia. Ah, com licença, disse ele, parecendo ligeiramente assustado por encontrar alguém no quarto. Vim buscar o meu tablet.
Sem problema, doutor. Estava mesmo a terminar, respondi, voltando para a minha carrinha. O doutor Miguel recuperou o seu tablete de junto dos monitores, mas demorou-se estudando o Arthur com uma expressão preocupada. Os últimos exames de sangue não fazem sentido, murmurou quase para si mesmo. É como se o sistema dele estivesse a combater algo que não conseguimos identificar. Hesitei. Depois falei com cuidado. Doutor, espero que não se importe que eu pergunte. Já testaram especificamente para envenenamento por metais pesados? O doutor Miguel lhe levantou o olhar surpreendido. Fizemos um painel básico de metais na avaliação inicial. Nada foi sinalizado. A sua testa enrugou. Por quê? Pergunta. É só que lutei para encontrar as palavras certas. A minha filha notou um cheiro metálico nos produtos de cuidados da pele dele, e eu costumava estudar química antes. Deixei a frase por terminar, subitamente consciente do vasto abismo profissional entre nós. Antes, o doutor Miguel incitou, a sua atenção agora totalmente em mim. Antes de ter de deixar a Universidade de Lisboa, uma emergência familiar, 3 semestres antes de me licenciar, respondi, sentindo-me estranhamente vulnerável, admitindo esta parte de mim que geralmente mantinha escondida. Os sintomas lembram-me o que aprendi sobre certos metais pesados, especialmente aqueles que podem não aparecer nos painéis padrão. A expressão do Dr. Miguel mudou de surpresa para uma consideração pensativa. Programa de Química da Universidade de Lisboa. Isso não é uma formação comum para o pessoal de limpeza de um hospital. A vida dá voltas inesperadas, disse simplesmente. Ele assentiu lentamente. Sim, dá. Olhou de volta para o Arthur, depois baixou a voz. Em que metais específicos estava a pensar? Talho seria a minha primeira suposição. Corresponde aos sintomas: queda de cabelo, neuropatia periférica, problemas gastrointestinais, alterações nas unhas e requer testes especializados para detectar. Os olhos do Dr. Miguel arregalaram-se ligeiramente. Essa é, na verdade, uma observação muito astuta. Ele estudou-me com novo interesse. Considerei arsênio, mas os testes foram negativos. Não rastreamos especificamente para talho. Pareceu tomar uma decisão. Vou encomendar o teste amanhã de manhã, discretamente. Obrigada, disse, um alívio a invadir-me. Eu é que devia agradecer-lhe. Às vezes, olhos novos veem o que os especialistas perdem. Ele hesitou. Qual é o seu nome? Ana Santos. Obrigado, Ana. Vou avisá-la do que descobrirmos. Enquanto o Dr. Miguel saía do quarto, permiti-me um momento de esperança, rapidamente extinto quando me virei para encontrar a Dona Isabel parada à porta, a sua expressão glacial. Mitchell, uma palavra no corredor, por favor. O meu estômago afundou enquanto seguia a minha supervisora para o corredor. O Dr. Miguel, ou Ethan como ele me pediu para o chamar depois, sentou-se à minha frente na cafetaria, com um ar cansado, mas determinado. Trazia uma pasta consigo. Eu, bem, tinha a pasta, os desenhos da Sofia e o coração nas mãos. Ele tinha acabado de dizer que o teste ao talho tinha dado positivo. Níveis significativos no sangue do Arthur. O medo e uma estranha validação lutavam dentro de mim. O meu palpite, a observação da minha filha, a minha formação esquecida, tudo estava certo. Isso confirma a nossa teoria, eu disse, a voz embargada. Mas ainda precisamos de provar que o Tiago é a fonte. E agora não consigo aceder ao quarto para obter a amostra pós-visita. A sua expressão estava grave. Não é só isso, Ana, continuou ele baixando a voz. O Arthur teve outro episódio esta manhã. Arritmia grave. O cardiologista acredita que ele pode ter apenas mais alguns dias se não conseguirmos identificar e remover a fonte do envenenamento. A minha mente disparou. Precisamos de obter essa amostra esta noite, depois da visita do Tiago. É a nossa única chance de provar
que ele está a adicionar o talho. Mas como? Foi realocada e o Tiago pediu especificamente a Maria para a ala VIP. A frustração do Dr. Miguel era evidente. Espera, eu disse, uma ideia a formar-se. A Maria sabe de alguma coisa disto? Não, Ana. Mantivemos isto entre nós. Eu e ela somos amigas, expliquei, a esperança a reacender-se. Ela já cobriu os meus turnos antes, quando a Sofia estava doente. Talvez ela me deixe substituí-la por 1 hora. Tempo suficiente para obter a amostra depois de o Tiago sair. É arriscado, avisou o Dr. Miguel. Se a dona Isabel descobrir, tudo é arriscado neste momento, rebati. Mas estamos a ficar sem tempo e sem opções. Rapidamente formamos um plano. Eu abordaria a Maria sobre a troca de turnos brevemente depois da visita agendada do Tiago às 23h. O Dr. Miguel prepararia o laboratório para testes imediatos quando eu obtivesse a amostra. Encontrar-nos-íamos às 22h para analisar as 2 amostras lado a lado. Há mais uma coisa, disse o Dr. Miguel hesitantemente. Estive a rever o historial médico completo do Arthur. O declínio cognitivo que o Tiago mencionou à sua filha não é suportado por nenhuma evidência médica. A função neurológica do Arthur era completamente normal antes do início desta doença. A afirmação do Tiago foi um erro ou uma justificação. Terminei com tristeza, a forma dele de racionalizar o que está a fazer. Ao separarmos-nos, senti o peso da responsabilidade a pesar. Tudo dependia da prova daquela noite. Encontrar a Maria foi mais fácil do que o esperado. A veterana da limpeza estava a fazer uma pausa na sala de funcionários, os seus pés apoiados numa cadeira. A Ana, ouvi dizer que a dona Isabel te reatribuiu. Ela saudou. Aquela mulher muda de ideias mais do que eu mudo a água da esfregona. Na verdade, é sobre isso que eu queria falar. Comecei cuidadosamente. Preciso de um grande favor. Expliquei que a Sofia tinha deixado um desenho especial para o Sr. Arthur, um cartão de melhoras em que ela trabalhara muito, e eu prometera entregá-lo naquela noite. Sei que parece bobagem, concluí, mas significaria o mundo para a minha filha. Podemos trocar de secção por apenas meia hora esta noite, por volta das 20h30? A Maria ponderou. A dona Isabel teria um ataque se descobrisse. Não vai. Entro e saio antes que alguém note, prometi. Por favor, Maria. A Sofia ficará desiludida se o desenho dela não for entregue. A Maria suspirou, depois sorriu. Tudo bem. Encontra-me junto ao elevador de serviço às 20h30. Terás exatamente 30 minutos antes de eu precisar de começar as rondas finais. Obrigada, disse com genuína gratidão. Fico-te a dever uma. Só te certifica de que a tua menina sabe que a arte dela é apreciada, respondeu a Maria calorosamente. Com o primeiro obstáculo ultrapassado, cumpri as rotinas do meu turno na ala leste, limpando metodicamente enquanto a minha mente permanecia focada no plano que se avizinhava. Às 20h25, dirigi-me ao elevador de serviço, verificando constantemente se havia algum sinal da dona Isabel. A Maria chegou precisamente às 20h30. Corredor livre. O Tiago acabou de sair há uns 5 minutos. Parecia bastante apressado. Nem parou no posto de enfermagem como costuma fazer. Perfeito timing, disse, aceitando o cartão-chave da Maria. Volto antes das 9. Não te apresses. A Jenkins está numa reunião de orçamento até às 21h30. Só não te deixes apanhar. Dirigi-me rápida, mas casualmente à ala VIP, acenando ao guarda de segurança, o Fernando, que me reconheceu dos meus turnos regulares. Dentro do quarto do Arthur Rodrigues, o magnata da tecnologia dormia inquieto, a sua respiração trabalhosa. O frasco de creme estava na mesa de cabeceira, a tampa ligeiramente torta, recém-usado. Trabalhando rapidamente, tirei uma amostra usando o recipiente estéril que o Dr. Miguel me fornecera,
recolocando cuidadosamente a tampa exatamente como a encontrara. Quando selei a amostra, o Arthur mexeu-se. "Quem está aí?" murmurou, a sua voz mal audível. Gelei, depois aproximei-me. "Sou só eu, Sr. Rodrigues, a Ana da equipa de limpeza." Os seus olhos abriram-se parcialmente, desfocados, mas procurando o meu rosto. Ana, a observadora com a mente científica. Fiquei surpreendida por ele se lembrar da nossa breve troca. "Sim, sou eu." "Algo está errado", sussurrou ele. "Fica pior depois de ele visitar." O meu coração disparou. O próprio Arthur tinha notado o padrão. "Senhor Rodrigues, lembra-se de quando começou a usar o creme que o senhor Tiago lhe traz?" "O creme do Tiago", murmurou Arthur, a sua voz a desvanecer-se. "Para a dor?" "Começou depois de eu recusar atrasar a fusão. Disse que eu era demasiado teimoso." Os seus olhos fecharam-se novamente. A Beatriz teria visto. Ela sempre o via através dele. Toquei suavemente na sua mão. "Senhor Rodrigues, estamos a tentar ajudá-lo. O doutor Miguel e eu estamos a investigar o creme. Achamos que pode estar a deixá-lo doente." Os dedos do Arthur enrolaram-se fracamente nos meus. Esperta. Ambos. Confiou na pessoa errada. A sua respiração abrandou enquanto ele voltava a adormecer, mas as suas últimas palavras sussurradas foram claras. Evidência. Precisa de evidência. Com a amostra segura no meu bolso, terminei rapidamente as tarefas de limpeza de rotina que a Maria teria desempenhado. Depois dirigi-me para a porta apenas para encontrar o Tiago Castro parado à porta, a observar-me com frieza calculista. "Não é a pessoa de limpeza habitual", observou ele, a sua voz suave, mas os seus olhos afiados. "Pedi especificamente a senhora Rodrigues para esta noite." A minha boca ficou seca, mas mantive a compostura. Ela precisava de resolver uma emergência na ala leste. "Estou a substituí-la temporariamente." O Tiago entrou totalmente no quarto, encurtando a distância entre nós com passos deliberados. Interessante. Já a tinha notado antes, sabe? Sempre aqui durante as minhas visitas. Sempre a observar. Mantive a minha expressão neutra. "Só a fazer o meu trabalho, senhor." "Duvido", respondeu ele, o seu olhar a desviar-se para a mesa de cabeceira onde o frasco de creme estava. "Pessoas como nós reconhecem a ambição nos outros. Não é apenas qualquer coisa, pois não." "Ana Santos", completei, lutando para manter a voz firme. "Santos", repetiu ele como se estivesse a gravá-lo na memória. "Diga-me, senhora Santos, gosta de trabalhar aqui, a limpar a sujidade dos outros? Parece debaixo de alguém com a sua óbvia inteligência." A pergunta era uma armadilha, concebida para revelar o quanto eu poderia saber ou suspeitar. Escolhi as minhas palavras com cuidado. "Paga as contas, e todos merecem dignidade, independentemente do seu trabalho." O Tiago sorriu, mas o sorriso não lhe chegava aos olhos. "Dignidade?" Sim, o Arthur sempre foi obcecado com a dignidade. A dignidade humana face à tecnologia avançada. Está a tornar-se um conceito antiquado, não acha? Como a privacidade ou a verdade. Permaneci em silêncio, sem querer morder a isca filosófica. A amostra parecia que me estava a queimar um buraco no bolso. "Bem", disse o Tiago, finalmente quebrando o silêncio tenso. "Não a vou deter das suas funções temporárias. Acabei de perceber que me esqueci de dizer algo importante ao Arthur sobre o nosso projeto. Um momento de privacidade, se não se importa." Não tive outra escolha senão sair. No corredor, olhei para o meu relógio. 20h55. Precisava de devolver o cartão-chave a Maria e depois encontrar-me com o Dr. Miguel no laboratório. Mas algo na volta inesperada do Tiago incomodava-me profundamente. O que é que ele se tinha esquecido de dizer ao Arthur? Ou estaria ele a verificar outra coisa completamente diferente? Hesitei à porta,
dividida entre o meu plano imediato e uma crescente sensação de perigo. Através da pequena janela da porta, pude ver o Tiago parado sobre o Arthur, a falar-lhe ao ouvido, embora o homem mais velho parecesse ainda inconsciente. Depois, com um rápido olhar para a porta, o Tiago meteu a mão no bolso do casaco e tirou um pequeno frasco. A minha respiração ficou presa na garganta enquanto observava o Tiago desatarrachar o frasco de creme, adicionar várias gotas do frasco e mexer a mistura cuidadosamente com uma pequena vareta de vidro que ele tirou de outro bolso. A precisão deliberada dos seus movimentos não deixou dúvidas. Não era a primeira vez que realizava este ritual. Procurei o meu telemóvel, as mãos a tremer enquanto tentava gravar vídeo através da pequena janela. O ângulo era mau, a imagem desfocada, mas podia ser suficiente para mostrar o que estava a acontecer. Assim que o Tiago terminou e recolocou o frasco na mesa de cabeceira, rapidamente recuei pelo corredor antes que ele me pudesse apanhar a observar. No elevador de serviço, devolvi o cartão-chave a Maria com um obrigado apressado, a minha mente a acelerar com as implicações do que acabara de testemunhar. O vídeo parcial, combinado com as nossas amostras e os exames de sangue do Arthur, podia ser prova suficiente para levar à administração do hospital ou mesmo à polícia. Apressei-me para me encontrar com o Dr. Miguel no laboratório de investigação, esgueirando-me pela porta de acesso por cartão que ele mantinha aberta. O laboratório estava deserto àquela hora, as luzes do teto esmaecidas, exceto pela área de trabalho que o Dr. Miguel tinha preparado. "Conseguiu?" perguntou ele imediatamente, notando o meu estado agitado. "Sim, e mais." Pousei a amostra no balcão e tirei o meu telemóvel. Apanhei o Tiago em vídeo a adicionar algo ao creme. Ele voltou depois da sua visita inicial. Acho que ele estava desconfiado com a mudança de atribuição de quarto. A expressão do Dr. Miguel escureceu enquanto ele via a filmagem desfocada. Não está perfeitamente claro o que ele está a fazer, mas combinado com as nossas outras provas. Há mais uma coisa, acrescentei, recontando a minha breve conversa com o Arthur. Ele está ciente de que algo está errado. Mencionou o seu declínio depois das visitas do Tiago e disse algo sobre recusar atrasar a fusão. Então, a nossa teoria sobre o motivo do Tiago parece mais sólida, notou o Dr. Miguel sombriamente. Vamos testar essas amostras imediatamente. Trabalhando em conjunto, preparamos ambas as amostras de creme para análise. O Dr. Miguel operava o espectrômetro de massa do laboratório, enquanto eu documentava cada passo metodicamente. A primeira amostra, tirada antes da visita do Tiago, mostrou vestígios de talho, preocupante, mas potencialmente explicável como contaminação. A segunda amostra, no entanto, revelou níveis quase 20 vezes superiores. Isto é definitivo, disse o Dr. Miguel, olhando para os resultados. A concentração na segunda amostra é suficientemente alta para causar envenenamento grave por absorção dérmica. Aplicações repetidas acumulariam níveis tóxicos no sistema ao longo do tempo, exatamente o que estamos a ver no Arthur. Lento o suficiente para evitar suspeitas, notei. Gradual o suficiente para simular uma doença misteriosa, em vez de um envenenamento agudo. Precisamos de levar isto ao Dr. Antunes imediatamente, decidiu o Dr. Miguel, reunindo as impressões. Com estes resultados e o seu vídeo, há provas suficientes para remover o creme, no mínimo, e potencialmente envolver as autoridades. Espera, eu adverti. O Tiago tem vindo a cultivar influência com a administração do hospital. E se o Dr. Antunes não acreditar em nós? Ou pior, e se ele alertar o Tiago antes de qualquer ação ser tomada? O Dr. Miguel ponderou. Tem razão em ser cautelosa. Devemos criar cópias de tudo primeiro e proteger as provas. Mas o Arthur está a ficar sem tempo. Ele precisa do tratamento adequado para envenenamento por talho imediatamente. E a doutora Helena, sugeri. Ela é a especialista em toxicologia, certo?
E não tem nenhuma conexão com o Tiago que nós saibamos. Boa ideia, concordou o Dr. Miguel. Vou ligar-lhe agora. Enquanto o Dr. Miguel se afastava para fazer a chamada, rotulei e empacotei cuidadosamente as nossas amostras e resultados de testes. O caderno da Sofia estava aberto ao meu lado. As suas observações infantis agora a servir como uma linha do tempo crucial do envenenamento. Senti uma onda de orgulho misturada com ansiedade. A curiosidade científica da minha filha podia ajudar a salvar a vida de um homem. Mas eu também a tinha envolvido inadvertidamente em algo perigoso. A doutora Helena está a vir, anunciou o Dr. Miguel, regressando à bancada do laboratório. Ela está a trazer o chefe de segurança do hospital, alguém em quem ela confia completamente. Estarão aqui em 15 minutos. Assenti, aliviada, mas ainda inquieta. O que fazemos até lá? Completamos a nossa documentação e preparamos um briefing conciso, respondeu o Dr. Miguel, o seu treino de médico evidente na sua abordagem metódica. Precisamos de apresentar tudo de forma clara e irrefutável. Enquanto trabalhávamos lado a lado a organizar as nossas provas, surpreendeu-me a naturalidade com que funcionávamos como equipa. A minha formação em química a complementar a sua experiência médica. Noutra vida, noutra realidade, este podia ter sido o meu trabalho diário, em vez de uma perigosa exceção à minha rotina de limpeza. A doutora Helena chegou precisamente no tempo prometido. Uma mulher de rosto severo, na casa dos 50, acompanhada por um homem alto em uniforme de segurança. O chefe Ricardo, segundo o seu crachá. Dr. Miguel reconheceu a doutora Helena com vivacidade. E senhora Ana Santos, presumo. Ao meu aceno, ela continuou. Entendo que fez uma descoberta séria relativamente à condição do senhor Rodrigues. Sim, doutora, respondeu o Dr. Miguel, tomando a liderança. Temos provas de que o senhor Rodrigues está a ser sistematicamente envenenado com talho, administrado através de um creme tópico fornecido pelo seu associado, Tiago Castro. Metodicamente apresentaram as suas descobertas, os exames de sangue, as amostras de creme comparativas, os resultados da espectrometria de massa, o vídeo do meu telemóvel, o caderno de observações da Sofia e os próprios comentários do Arthur sobre o seu declínio após as visitas. A expressão da doutora Helena permaneceu impassível enquanto examinava cada peça de evidência, mas o chefe Ricardo soltou um assobio baixo quando viu as leituras de espectrometria. Estes níveis são inequívocos, disse finalmente a doutora Helena, e o padrão é consistente com o envenenamento intencional. Virou-se para o chefe Ricardo. Isto exige ação imediata em múltiplas frentes. O chefe de segurança assentiu sombriamente. Vou contactar a Polícia de Segurança Pública de Lisboa. Isto é tentativa de homicídio, pura e simplesmente. A primeira prioridade é o cuidado com o paciente, afirmou a doutora Helena. O Arthur precisa de terapia com azul da Prússia, iniciada imediatamente para ligar e remover o talho. Eu tratarei disso pessoalmente. Olhou para mim com um novo respeito. A sua formação em química provou ser inestimável, senhora Ana Santos. Embora eu deva perguntar, como é que uma ex-estudante de química da Universidade de Lisboa acabou a trabalhar na manutenção de um hospital? A vida deu uma volta inesperada, respondi simplesmente. Responsabilidades familiares. A doutora Helena assentiu pensativamente. Bem, os seus instintos científicos permanecem aguçados. Poucos teriam ligado estes pontos, mesmo com formação médica. Enquanto finalizavam o seu plano de ação, a porta do laboratório abriu-se abruptamente. O meu coração afundou quando a dona Isabel entrou, o rosto uma máscara de fúria. Mitchell, andei a procurá-la por todo o lado, ela disparou. A Maria admitiu que trocou de tarefas sem autorização. Isto é motivo para rescisão imediata do contrato. Ela parou de repente, finalmente registrando a presença da doutora Helena e do chefe Ricardo. O que se passa daqui?
A sua funcionária de limpeza salvou potencialmente a vida do Sr. Rodrigues, afirmou a doutora Helena friamente, ao mesmo tempo que expôs um crime grave no processo. A dona Isabel piscou confusa. Não entendo. Vai entender, assegurou o chefe Ricardo. Por enquanto, sugiro que ajude em vez de dificultar os nossos esforços. À medida que a realidade da situação se instalava na dona Isabel, a sua expressão mudou de raiva para descrença. A Mitchell descobriu isto, mas ela é apenas uma química altamente treinada que, por acaso, estava a trabalhar como empregada de limpeza, interrompeu o Dr. Miguel bruscamente, e que observou o que toda uma equipa médica perdeu. A dona Isabel emudeceu, processando visivelmente aquela revelação. Precisamos de agir rapidamente, anunciou a doutora Helena. O chefe Ricardo irá assegurar o quarto do Arthur e remover todos os produtos de higiene pessoal. Eu iniciarei o tratamento imediatamente. Dr. Miguel, por favor, compile um resumo médico completo sobre envenenamento por talho para os médicos assistentes. Senhora Ana Santos, precisaremos dar a sua declaração formal tanto para os registros do hospital quanto para a polícia. E o Tiago? Perguntei. A preocupação imediata com a Sofia a surgir na minha mente. Ele já desconfia de mim. Se ele perceber que estamos atrás dele antes de a polícia chegar, a expressão do chefe Ricardo endureceu. Vou colocar segurança à porta do quarto do Arthur imediatamente e contactar a PSP de Lisboa para uma resposta de emergência. Onde está o Tiago agora? Ele saiu do hospital após a sua segunda visita, respondi, por volta das 21h. Fique aqui no laboratório até confirmarmos que ele está sob custódia, instruiu o chefe Ricardo. É seguro e requer acesso por cartão. As horas seguintes passaram num borrão de atividade. Prestei a minha declaração enquanto a doutora Helena iniciava o tratamento de emergência para o Arthur. Imagens de segurança do hospital foram recuperadas, confirmando as minhas observações sobre o padrão repetido do Tiago de adulterar o creme. A PSP de Lisboa chegou e garantiu a cadeia de provas, recolhendo declarações formais de todos os envolvidos. Perto da meia-noite, o chefe Ricardo regressou ao laboratório onde eu esperava com o Dr. Miguel. A PSP de Lisboa acabou de prender o Tiago Castro no seu hotel, relatou. Encontraram compostos de talho na sua posse, juntamente com notas detalhando dosagens e respostas fisiológicas esperadas. Ele está a ser acusado de tentativa de homicídio. Um alívio invadiu-me. E o Sr. Rodrigues está a responder bem ao tratamento inicial, respondeu o chefe Ricardo. A doutora Helena diz que identificou o envenenamento mesmo a tempo. Mais 1 ou 2 dias poderiam ter sido tarde demais para uma recuperação completa. Enquanto a adrenalina da noite finalmente começava a diminuir, verifiquei o meu telemóvel. 3 chamadas perdidas da dona Fátima. Com um sobressalto, percebi como era tarde. Sofia, preciso de ir para casa ter com a minha filha, disse urgentemente. Eu levo-a, ofereceu o Dr. Miguel imediatamente. Não é seguro para se apanhar transportes públicos a esta hora. Enquanto nos preparávamos para sair, a doutora Helena aproximou-se com uma atualização inesperada. O Sr. Rodrigues recuperou a consciência brevemente durante o tratamento. Informou. Quando expliquei o que tinha acontecido e quem tinha descoberto o envenenamento, ele pediu que a senhora da limpeza, com a mente científica, estivesse presente na revisão do caso de amanhã. As suas palavras exatas foram: quero conhecer a mulher que viu o que todos os outros perderam. Fiquei atordoada. Eu, numa revisão médica formal? Não só isso, acrescentou a doutora Helena com o primeiro indício de um sorriso. Ele pediu que trouxesse a sua filha também. Parece bastante interessado em conhecer a jovem cientista que primeiro notou o cheiro à moeda. No carro, a caminho do meu apartamento, os acontecimentos da noite pareciam quase surreais. Ainda não acredito que funcionou, murmurei. Que alguém nos acreditou. A evidência fala por si,
respondeu o Dr. Miguel simplesmente. Reuniu-a metodicamente e apresentou-a claramente, exatamente como qualquer bom cientista faria. Não sou cientista há 8 anos, disse suavemente. Apenas uma mãe a tentar sobreviver. O Dr. Miguel olhou para mim brevemente antes de voltar os olhos para a estrada. Discordo. A ciência não é apenas um trabalho. É uma forma de pensar, observar, testar. Nunca deixou de ser cientista, Ana. Apenas aplicou essas competências em diferentes circunstâncias. Enquanto parávamos no meu modesto prédio de apartamentos, via a dona Fátima espreitar ansiosamente pela janela do rés do chão. Obrigada, disse, virando-me para o Dr. Miguel. Por acreditar em mim, por ajudar. Busco-as a ambas amanhã às 10 para a revisão do caso, respondeu ele. Tente descansar. A parte difícil acabou. Mas enquanto subia as escadas para o meu apartamento, onde a Sofia estaria à espera com perguntas preocupadas, eu não tinha a certeza de que isso fosse verdade. A parte difícil, explicar à minha filha de 7 anos como as suas observações inocentes tinham descoberto um crime, enfrentar a administração do hospital e as entrevistas da polícia, talvez até a atenção dos média, podia estar apenas a começar. 3 semanas depois, estava diante do espelho do meu apartamento, mal reconhecendo o meu reflexo. O vestido azul marinho, a primeira roupa nova que comprara em anos, assentava perfeitamente. A sua elegância simples contrastava com o meu habitual e prático uniforme. Ao meu lado, a Sofia rodopiava num novo vestido amarelo de verão, a sua excitação palpável. Pareço uma cientista de verdade, mamã, perguntou, ajustando o pequeno alfinete de microscópio que eu lhe dera naquela manhã. Um presente do Dr. Miguel para comemorar a primeira descoberta científica da Sofia. A cientista mais brilhante que conheço, assegurei-lhe, alisando o cabelo da minha filha. Pronta para a grande reunião? A Sofia assentiu solenemente. O senhor Arthur Rodrigues quer agradecer-nos por termos descoberto o mistério do cheiro à moeda. O Dr. Miguel explicou-me. O homem mau estava a pôr metal no creme para deixar o senhor Arthur doente. Eu tinha me esforçado para explicar a situação a Sofia, querendo honrar o papel da minha filha sem a sobrecarregar com os aspectos mais sombrios. O Dr. Miguel tinha ajudado, usando explicações científicas adequadas à idade, focando-se no trabalho de detetive em vez da malícia por trás dele. As últimas semanas tinham sido um turbilhão. O Arthur respondera notavelmente bem ao tratamento de talho, a sua condição a melhorar diariamente, uma vez que o envenenamento fora abordado. O Tiago permanecia sob custódia, confiança negada devido à gravidade das acusações e às provas descobertas no seu quarto de hotel, detalhando planos para obter controlo da Reynolds Quantum através do que ele chamava arrepiantemente de seleção natural tecnológica. O hospital tinha sido lançado no caos pelo caso. O Dr. Antunes inicialmente tentara minimizar o meu papel, sugerindo em primeiras declarações à imprensa que a investigação diligente da equipa médica levara ao diagnóstico. Esta narrativa rapidamente colapsou quando a doutora Helena e o Dr. Miguel se recusaram a participar no que a doutora Helena chamou abertamente de salvar a face revisionista. Eu esperava perder o meu emprego no rescaldo, independentemente do meu papel na exposição do crime. Em vez disso, para minha surpresa, fui colocada em licença administrativa remunerada, aguardando revisão da sua contribuição, de acordo com a carta estranhamente formal dos recursos humanos. Uma batida à porta anunciou a chegada do Dr. Miguel. Como eu, ele estava vestido de forma mais formal do que o habitual, num fato cinzento carvão e gravata azul. O serviço de carros está à espera lá embaixo, disse ele, sorrindo ao cumprimento animado da Sofia. O Arthur fez questão de o enviar. Disse que era o mínimo que podia fazer. O elegante carro preto levou-nos não ao hospital, mas à sede da Reynolds Quantum, no centro de Lisboa,
Uma reluzente torre de vidro com o distintivo logótipo em espiral da empresa gravado na entrada. No átrio, um segurança cumprimentou-nos pelo nome. "O Sr. Rodrigues está à sua espera no andar executivo", disse ele, acompanhando-nos a um elevador privado. "Ele tem estado à espera desta reunião a semana toda." O andar executivo era surpreendentemente acolhedor e convidativo, com um design moderno, mas com confortáveis áreas de estar, plantas e arte abstrata que criavam uma atmosfera ponderada em vez de estéril e corporativa. Arthur Rodrigues esperava-nos numa sala de conferências ensolarada. Embora ainda mais magro do que nas suas fotos pré-envenenamento, parecia notavelmente recuperado, alerta, com a sua cor restabelecida, em pé sem assistência. Ao seu lado estava uma elegante mulher mais velha, que reconheci como Beatriz Rodrigues, a sua esposa e diretora de operações da empresa. "Finalmente", disse Arthur calorosamente, estendendo a mão primeiro a mim, depois ajoelhando-se ligeiramente para apertar a mão da Sofia com igual seriedade. "As mentes científicas por trás do mistério? Por favor, sentem-se. Temos muito a discutir." Durante a hora seguinte, Arthur expressou a sua profunda gratidão, ouvindo atentamente enquanto o Dr. Miguel e eu recontávamos todo o processo de investigação. A Sofia mostrou-lhe orgulhosamente o seu caderno, que ele examinou com genuíno interesse. "Notáveis capacidades de observação", comentou ele, virando as páginas cuidadosamente. "O padrão é claro quando devidamente documentado. Tem um talento natural para o método científico, jovem senhora." A Sofia irradiou com o elogio. "A mamã ensinou-me. Ela faz experiências comigo em casa porque não conseguiu acabar de ser cientista." Arthur levantou uma sobrancelha, olhando para mim. "Não conseguiu acabar? Programa de Química da Universidade de Lisboa?" Expliquei brevemente. Circunstâncias familiares intervieram. Arthur assentiu pensativamente. "O Dr. Miguel mencionou algo sobre isso. 3 semestres antes de se licenciar, creio." "Sim", confirmei, perguntando-me por que este detalhe lhe parecia importante. "Bem", disse Arthur, trocando olhares com a sua esposa, "isso leva-nos ao propósito da reunião de hoje. A Beatriz e eu temos discutido uma forma adequada de expressar a nossa gratidão, não apenas por ter salvado a minha vida, o que é inestimável, mas pelo lembrete de algo que há muito defendo na filosofia da nossa empresa." "Que é?", perguntou o Dr. Miguel. "Que o brilho existe em todo o lado, não apenas em instituições prestigiadas ou em lugares esperados", respondeu Arthur. "Que a observação e a inovação podem vir de qualquer pessoa, dada a oportunidade adequada." Inclinou-se para a frente, a sua expressão séria. "Senhora Santos, Ana, as suas ações exemplificam precisamente os princípios sobre os quais construí esta empresa. O potencial humano realçado pela oportunidade, não substituído ou ignorado." Beatriz Rodrigues falou pela primeira vez, a sua voz calorosa, mas profissional. "Gostaríamos de lhe oferecer uma posição na Reynolds Quantum. Ana, um papel na nossa recém-criada divisão de investigação em toxicologia. A posição incluiria financiamento para completar os seus requisitos de grau na Universidade de Lisboa, com um horário flexível para acomodar as suas responsabilidades parentais." Fiquei atordoada, a oferta além de tudo o que eu tinha imaginado. Eu não sei o que dizer." "Há mais", continuou Arthur. "Estamos a estabelecer uma fundação educacional para indivíduos cujas jornadas acadêmicas foram interrompidas por obrigações familiares ou dificuldades financeiras. A primeira iniciativa será um programa de bolsas para pais que regressam a áreas STEM e", acrescentou Beatriz, com um sorriso dirigido a Sofia, "um programa complementar chamado Jovens Observadores, para crianças que mostram aptidão científica. Workshops de fim de semana, programas de verão, oportunidades de mentoria." "Gostaríamos de o nomear em honra de ambas", disse Arthur em voz baixa.
A iniciativa Ana Santos, se sentir confortável com isso. Senti as lágrimas a brotar-me nos olhos. Isso é incrivelmente generoso. É incrivelmente necessário, corrigiu Arthur suavemente. O talento está a ser desperdiçado todos os dias porque a oportunidade não é distribuída de forma equitativa. A sua história destacou essa realidade da forma mais pessoal possível. A Sofia puxou a minha manga. Isto significa que pode ser cientista outra vez, mamã? A sério? A pergunta cristalizou o momento. Olhei para o rosto esperançoso da minha filha, depois para o sorriso encorajador do Dr. Miguel e finalmente para os Rodrigues, que esperavam pacientemente pela minha resposta. Sim, respondi firmemente. Acho que sim. Arthur assentiu, satisfeito. Excelente. O Dr. Miguel já concordou em servir no Conselho Consultivo da Iniciativa, contribuindo com a sua experiência médica enquanto mantém a sua posição no hospital. Os seus olhos brilharam. Embora suspeite que o seu interesse não seja puramente profissional, senti o calor a subir as minhas bochechas enquanto o Dr. Miguel pigarreava desajeitadamente. A reunião concluiu-se com detalhes práticos. Eu começaria a tempo parcial enquanto completava os requisitos do meu grau, com a Sofia inscrita no programa de creche no local da empresa. A fundação seria lançada em 6 meses, dando-me tempo para me adaptar ao meu novo papel antes de me envolver mais publicamente como o seu homônimo e primeira história de sucesso. Enquanto nos preparávamos para sair, Arthur deteve-me, pedindo uma palavra a sós. Há mais uma coisa que deve saber, disse ele assim que estávamos sozinhos. O conselho do hospital contactou-me, procurando orientação sobre como lidar com o aspecto das relações públicas dessa situação. Estavam particularmente preocupados com o facto de um membro da equipa de limpeza ter essencialmente eclipsado toda a sua equipa médica. Suspirei. Eu esperava algo assim. A proposta inicial deles era minimizar o seu papel ou apresentá-lo como um esforço colaborativo liderado pela equipa médica, confirmou Arthur. Recusei-me a cooperar com qualquer narrativa que diminuísse a sua contribuição. De fato, deixei claro que qualquer tentativa de o fazer resultaria na minha objeção muito pública. Obrigada, disse simplesmente. Não me agradeça ainda, respondeu Arthur com um toque de malícia. Eu também sugeri que as suas práticas de pessoal e cultura hierárquica justificavam revisão, que a dona Isabel poderia beneficiar de formação em sensibilidade. Não pude deixar de rir da imagem. Ela não é assim tão má, sabe? Apenas rígida. Talvez, mas entendo que tem sido notavelmente prestável desde a reunião de emergência do conselho sobre o incidente. Arthur sorriu. Às vezes, os sistemas precisam de perturbação para evoluir. Lá fora do edifício, o Dr. Miguel esperava com a Sofia, que explicava orgulhosamente o seu alfinete de microscópio a um segurança. Pronta para o próximo passo? Perguntou ele quando me juntei a eles. Acho que sim, respondi, pegando na mão da Sofia. É muita coisa para processar. Um dia de cada vez, sugeriu o Dr. Miguel. A propósito, vocês duas gostariam de ir comer um gelado? Há um excelente sítio perto do Jardim da Estrela. Gelado, a Sofia exclamou. Decisão tomada. Enquanto caminhávamos pelas movimentadas ruas do centro da cidade em direção ao jardim, dei por mim a sentir uma estranha e nova sensação. Possibilidade. Durante anos, os meus horizontes tinham sido definidos pela necessidade e limitação. Agora, inesperadamente, as portas estavam a abrir-se. Tenho estado a pensar, disse o Dr. Miguel casualmente enquanto passeávamos. A Sofia a saltitar à nossa frente, à vista. A iniciativa Ana Santos precisará de programação educacional, atividades científicas concebidas para diferentes grupos etários. As suas experiências caseiras com a Sofia são exatamente o tipo de abordagem que gostaríamos de desenvolver. Sorri. Já me está a oferecer outro emprego? Nem comecei o primeiro.
Não um emprego, esclareceu ele. Uma colaboração. Eu tenho a formação médica. Você tem a experiência em química e o dom de tornar conceitos complexos acessíveis às crianças. Juntos, poderíamos criar algo notável. Juntos, repeti, testando a palavra. Depois de anos a carregar todos os fardos sozinha, o conceito parecia ao mesmo tempo estranho e surpreendentemente certo. Gostaria disso. 6 meses depois, estava no recém-renovado espaço da Fundação Reynolds Quantum, observando a Sofia demonstrar uma reação química que mudava de cor a um grupo de crianças de olhos arregalados, os primeiros participantes no programa Jovens Observadores. Atrás das crianças, pais da iniciativa de educação de adultos observavam, tomando notas para os seus próprios estudos. Na parede atrás deles, pendia uma simples placa de metal. As mentes que veem o que as credenciais não conseguem ensinar. Senti uma presença ao meu lado e virei-me para encontrar a dona Isabel, agora ela própria inscrita no programa de educação de adultos após uma inesperada mudança de carreira. Nunca pedi desculpa devidamente, disse a ex-supervisora suavemente, por não a ter visto claramente. Todos nós perdemos coisas às vezes, respondi. O importante é estar disposto a olhar de novo. Do outro lado da sala, o Dr. Miguel encontrou o meu olhar e sorriu calorosamente. A nossa colaboração tinha evoluído para além da programação educacional, florescendo numa relação construída sobre respeito mútuo e propósito partilhado. Na semana seguinte, ele juntar-se-ia a nós para as nossas tradicionais experiências de domingo, agora realizadas no meu novo apartamento, com equipamento de segurança adequado e um microscópio de verdade para a Sofia. O próprio Arthur Rodrigues visitava ocasionalmente a fundação, totalmente recuperado e mais comprometido do que nunca com a sua visão da tecnologia que melhora o potencial humano em vez de o substituir. A fusão com a Tech Fusion prosseguira, criando a maior entidade de computação quântica centrada no ser humano do mundo. Em entrevistas, ele frequentemente creditava o seu confronto com o desastre por clarificar a direção filosófica da sua empresa. Enquanto a demonstração terminava, a Sofia correu, o rosto corado de excitação. Mamã, viste? A experiência de toda a gente mudou de cor, tal como praticamos. Eu vi, cientista, afirmei, abraçando a minha filha. És uma excelente professora. O doutor Miguel disse, talvez no próximo mês possa mostrar-lhes a experiência da eletricidade, continuou a Sofia entusiasmada. E ele disse que em breve podemos visitar o teu novo laboratório na Universidade de Lisboa. É isso mesmo, confirmei. O meu programa de conclusão de curso estava a progredir bem, com a formatura agora há apenas alguns meses, em vez de um sonho distante. Mais tarde naquela noite, enquanto a Sofia se preparava para dormir na nossa nova casa, ela parou pensativa. Mamã, lembras-te quando disseste que os adultos às vezes têm de resolver problemas, mesmo quando é assustador? Lembro-me, respondi, sentando-me na beira da cama. Acho que é isso que os cientistas realmente fazem, concluiu a Sofia. Eles veem problemas que ninguém mais nota e são corajosos o suficiente para os resolver. Ela abraçou o seu caderno ao peito, o original agora preservado numa capa protetora. Vou ser esse tipo de cientista um dia. Já és, querida, assegurei-lhe, pensando no cheiro metálico de moeda que tinha começado tudo. O melhor tipo. Enquanto a Sofia adormecia, fiquei junto à janela, olhando para o horizonte de Lisboa. Muita coisa tinha mudado em meio ano. Não apenas as minhas circunstâncias, mas o meu sentido de mim mesma. A cientista que eu fora e a mãe que me tornara não eram identidades separadas, afinal, mas partes integrantes de uma pessoa inteira. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem do Dr. Miguel. Resultados da sessão de hoje parecem promissores. A compreensão das crianças das reações químicas básicas melhorou significativamente.
Os dados apoiam a nossa abordagem. Também jantar amanhã. Sorri e digitei a resposta. Os dados requerem mais investigação. Jantar confirmado. O método científico em ação, pensei. Observação, hipótese, experimentação, conclusão. Resolvei um mistério, salvou uma vida e inesperadamente abriu um novo capítulo na minha própria história. Um que agora escrevia não por necessidade, mas por escolha. O caderno da Sofia estava aberto na secretária, a sua caligrafia infantil capturando a essência de tudo o que tinha acontecido. Ver, escrever, testar. Foi assim que tudo começou e foi assim que tudo continuaria. E hoje, ainda há dias em que me pergunto se tudo valeu a pena, se o caminho que percorri foi o certo, se a decisão de falar foi corajosa ou apenas imprudente. Há momentos em que sinto o peso das escolhas, o fantasma das vidas que se cruzaram na minha. Mas depois, olho para a Sofia, a rir, a descobrir o mundo com a sua pequena lupa e sei que de uma forma estranha e imperfeita, tudo faz sentido. Nada é perfeito, nem mesmo um final feliz. É só a vida, e é a minha vida. E por vezes basta.